convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descer divina-nos, a nós descer, a nós descer divina-nos, em nossas almas acender e acender o amor de Jesus, o amor em nossas almas acender e acender o amor de Jesus. Queiram se assentar, por gentileza. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Esse trecho que nós acabamos de ouvir do escritor da carta aos Hebreus, não sabemos ao certo se foi Barnabé, Paulo ou outro discípulo de Paulo que escreveu essa carta. Mas o que é interessante, que nós estamos vivendo um momento singular no país, que é o momento das Olimpíadas. E esse trecho vem nos dizer justamente de um cristão que está num grande estádio, rodeado por muitas testemunhas, e naquele grande estádio os seus olhos estão fixos, não em quem o observa, para perceber o brilhantismo dos seus gestos e o alcance da vitória que é contestada
a partir da superação dos limites. Não. Os nossos olhos estão fixos no Senhor. O Senhor é quem está à minha frente. E o Senhor, estando à minha frente, Ele me concede, pelo dom da fé, a graça da perseverança. A atmosfera que nos envolve é uma atmosfera de perseverança. É uma atmosfera que me leva a superar as minhas próprias fragilidades. Mas a fragilidade, ela demonstra o tamanho da minha dependência. A dependência desse mistério. A dependência da graça escondida na pessoa de Jesus Cristo. Mas quando nós falamos nas Olimpíadas, eu lembro que quando estudei sobre as lendas gregas e os deuses gregos, lembro que aprendi assim, que as Olimpíadas elas começaram para haver uma trégua, um tempo de paz. Há 7.000 anos antes de Cristo, eles viram, 700 anos antes de Cristo, aliás, eles viram que havia muitas guerras, um Deus contra um outro Deus, até que um rei ouviu um oráculo e disse assim: você precisa promover um tempo de arte, de esporte, você precisa promover um tempo lúdico, e todos os homens vão fazer um pacto. 100 dias antes desse tempo nós cessamos a guerra, e 100 dias depois nós também cessamos a guerra. Passando esses 200 dias, nós voltamos à guerra de novo, para que as pessoas tenham condições de virem de todos os reinos da terra. E a nossa vitória não vai ser por meio da violência, mas vai ser a resistência, a capacidade, a vitória que brota do esforço, do exercício contínuo de uma perseverança. E assim aconteceu. A cada 4 anos tinha-se uma trégua, um tempo de paz. E nós vivemos isso, embora o Brasil ficou muito atormentado por todas essas questões do terrorismo. Parece que a palavra, o fio do bigode, já não tem esse valor. Então a gente tem esse medo: será que a paz vai acontecer? E por outro lado, nós temos também uma segurança: as coisas vão bem quando nós sentimos a paz. Mas isto é um engano. A paz pode ser também uma grande ilusão. Você tem a impressão de que todas as coisas vão bem, mas no fundo ela não promove a paz. Então, as coisas irem bem não significa que nós estamos vivendo verdadeiramente um tempo de paz. E hoje nós ouvimos uma história muito cara na Sagrada Escritura, a do profeta. O profeta é um homem que gera contradição. O profeta é um homem que passa a ser malquisto dentro da comunidade, porque a sua palavra, ela suscita dor, a sua palavra, ela suscita o incômodo, a sua palavra nos leva a promover a violência, porque a palavra do profeta vai nos incomodando, e a palavra nos incomoda porque a verdade nos liberta.
E quando a palavra, que é constituída como fruto de verdade, ela começa a denunciar tudo aquilo que está fora do eixo. E assim é o profeta no nosso meio. E na primeira leitura há um acordo hoje que diz assim: disseram os príncipes do reino: pedimos que seja morto este homem. Ele anda com habilidade, lançando desânimo entre os combatentes que restaram na cidade, e sobre todo o povo, dizendo semelhantes palavras. Este homem, portanto, não se propõe o bem-estar do povo, mas sim a desgraça. Gerastes em todo o país um homem de controvérsia. O profeta Jeremias é o profeta do exílio da Babilônia. E os reis, os remanescentes que continuaram em Israel, tinham uma preocupação de gerar uma falsa paz no coração dos habitantes. Mas ao mesmo tempo, estavam todos vivendo um período de ameaça e de guerra. E todas as vezes que o profeta falava, o profeta denunciava que aquela paz não era verdadeira, que aquela sobriedade não era autêntica, e que aquele trabalho estava gerando cada vez mais o aprisionamento. Então o profeta Jeremias, ele começa a denunciar a ilusão. Ele começa a denunciar aquela estrutura que nos coloca numa comodidade, mas que na verdade está gerando uma falsa sensação de paz. E quando nós sentimos a paz, nós nos desarmamos. E uma vez que nós estamos desarmados, nós somos aprisionados por qualquer presa, nos tornamos uma presa fácil a qualquer tipo de perigo. Mas aquela palavra incomodou, aquela palavra perturbou, e a verdade daquela palavra levou aquele homem de Deus a experimentar o seu martírio. E hoje nós celebramos o dia de São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano é o fundador de Nepokalana, na Polônia, que é chamado o Jardim da Imaculada. E São Maximiliano foi aprisionado no campo de concentração em Auschwitz. E quando você chega em Auschwitz, existe um letreiro bem grande na porta daquele centro de concentração: o trabalho liberta. Os padres, os religiosos, os judeus, os homossexuais, as crianças eram aprisionados. E eles tinham a esperança que quanto mais eles trabalhassem, eles iriam ser libertos. O Papa Francisco entrou naquele campo de concentração em Auschwitz e ele não ousou dizer uma palavra, porque, conforme a história dos registros da Segunda Guerra Mundial, vão dizer que mais de 5 milhões de pessoas foram exterminados naquele campo de concentração, só na Polônia. Mas é muito interessante aquele letreiro: o trabalho liberta. E eles não tinham uma hora de descanso. Trabalhavam de manhã, à tarde, à noite e na madrugada, porque as horas trabalhadas seriam para promover a esperança da própria libertação. E a sua libertação era quando eles falavam: hoje você não vai mais trabalhar, porque vocês serão libertados. Levavam todas as pessoas para as câmaras de gás e eles morriam sufocados.
Então esta é a paz que o mundo propõe. E São Maximiliano Maria Kolbe, vivendo aquela estrutura de guerra e vendo aquele trabalho incansável daqueles jovens, das crianças, dos judeus, um homem ia ser levado para a câmara de gás. E São Maximiliano disse: eu vou no seu lugar. Por que ele disse que iria no lugar daquele homem? Porque aquele homem percebeu que as pessoas não eram libertadas, mas as pessoas eram martirizadas. E aquele homem começou a chorar, porque disse: eu sou um pai de família, eu tenho uma família que me espera, eu tenho uma família que precisa de mim. E Maximiliano tinha um convento, onde ele era o guardião de mais de 1000 frades. Os nossos frades, a nossa missão no Brasil, vem daquele convento. E Maximiliano disse: eu vou no seu lugar. E o milagre não foi Maximiliano entregar a própria vida por aquele pai de família. O milagre foi o soldado conceder a liberdade àquele pai de família. Maximiliano recebe uma injeção letal. Primeiro foi aprisionado e entrou num estado de inanição. E com vários dias naquele estado de fome, vendo que ele não morria, foram lá e deram uma injeção letal nele. Mas aquele homem foi libertado. São Maximiliano sabia que a morte o esperava. São Maximiliano, em momento algum, acreditou naquele letreiro de falsa paz. Em momento algum, ele acreditou naquela frase: o trabalho liberta. Mas ele colocou a sua vida como prova de amor. Não existe prova de amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Porque ele teve entendimento da palavra. E a palavra o libertou, porque o levou a salvar uma família. E eu fico pensando agora, às vezes nós queremos salvar o mundo, mas os grandes homens da terra não salvam o mundo, mas nós salvamos um. Jesus não veio salvar o mundo, Jesus veio salvar você. E a graça da palavra é destinada a você. E essa palavra, ela vai gerar o milagre, o entendimento, a libertação dentro de você. Por isso o profeta não se intimidou quando o jogaram na cisterna, porque ele não queria o socorro que vem dos homens, mas os seus olhos estão fixos naquele que é o centro da nossa própria vida. Então hoje eu quero convidar a nossa comunidade a não encher os vossos olhos de ilusões, mas colocar os vossos olhos naquele que é o centro. E quem é o centro? É Jesus Cristo. E na pessoa de Jesus Cristo nós colocamos toda a nossa confiança. E na pessoa de Jesus Cristo nós redobramos toda a nossa esperança. E em Jesus Cristo nós alcançamos a verdadeira paz. Mas ouvindo o Evangelho gera um certo assombro quando Jesus disse assim: eu não vim trazer a paz. Quando nós pensamos, eu estou em Deus, e se eu estou em Deus, eu preciso ter paz. Isso é uma ilusão.
porque o que o mundo mais prega é a tal da paz. Mas a nossa paz não é uma ação que brota de uma ação conjunta de pessoas. A nossa paz é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então o evangelho de hoje vai tocar em 4 pontos essenciais. O primeiro é que Jesus disse assim: eu vim para acender o fogo, e gostaria que o fogo estivesse aceso, mas ele não está. E que fogo é esse que Jesus quer acender? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado. O Espírito Santo é quem nos convence de toda iniquidade. O Espírito Santo é quem queima o nosso íntimo, e na medida que o fogo vai queimando o nosso íntimo, nós começamos a ver a purificação, porque o Espírito Santo abre os nossos olhos, e o Espírito Santo queima toda a palha, e o Espírito Santo destrói toda a ilusão, e o Espírito Santo nos dá a certeza da pessoa quem fala ao nosso coração. Então ninguém tem o direito de dizer para o outro: isto é pecado. Frei Osman, essa situação é pecado? Não posso te dizer, porque pode acontecer que o Espírito Santo me pediu alguma coisa que ainda não tenha pedido para você. Pode acontecer que o Espírito Santo tenha pedido algo para você que ele ainda não pediu para mim. O Espírito Santo é quem nos convence. É muito interessante quando as pessoas têm uma expansão na consciência, provinda do Espírito Santo, e chega e diz assim: Frei, eu nunca achei que isso fosse errado. E quem te disse que é errado? Algo no meu interior me diz que eu não deveria fazer isso. Então não faça. São Paulo vai nos dar um critério para a avaliação do pecado. Se a tua consciência te condena, eu te condeno. Se a tua consciência não te condena, eu não te condeno. Mas saiba que o Senhor é maior do que a vossa consciência. O Espírito Santo vai te dar a capacidade do discernimento. Nós não fazemos as coisas porque o outro está fazendo. O nome disso é modismo. E o moderno já nasce velho. O moderno já nasce equivocado. Ele tem o seu prazo de validade. Ele expira, ele se acaba. Então a nossa consciência não é formada conforme o modismo, mas a nossa consciência, ela é formada de acordo com a ação do fogo do Espírito Santo, que queima e nos dá uma expansão nova da verdade que o próprio Senhor revela aos olhos de cada um. Então hoje eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo venha sobre o coração e a mente de cada um de nós, e que o fogo do Espírito Santo possa queimar agora as nossas mentes, para nos abrir a verdade que o próprio Espírito tem reservado a nós. Isso é uma caminhada de fé, isso é uma caminhada de entendimento, é o discernimento que brota da comunhão com Deus. O segundo ponto é quando Jesus diz assim: eu serei batizado. E como eu gostaria que esse batismo já tivesse acontecido. O batismo de Jesus é em decorrência das suas escolhas. E as escolhas que Jesus fez são escolhas que comprometeram a sua vida.
A escolha de dizer que Deus é Pai. A escolha de dizer que as prostitutas nos precederão no reino dos céus. A escolha de dizer que os pecadores merecem a misericórdia. A escolha de ter ido até a Decápole e ter restaurado a vida dos homens e mulheres possuídos pelo demônio e pelo preconceito e pela marginalidade. O Senhor se coloca ao lado dos pobres, dos pequenos e dos humilhados. E aquela escolha preferencial pelos pobres o torna um objeto de horror e de escândalo em Israel. A escolha de Jesus dá a ele o lenho da cruz. E o escritor sagrado que nós acabamos de ouvir na carta aos Hebreus disse assim: coragem, porque até agora vocês não resistiram até o sangue. Cristo derramou o seu sangue em favor de nós. Então a palavra que nós ouvimos e a palavra que nos convida à libertação é uma palavra que nos presenteia a cruz. Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade que resplandece no nosso coração não é um conceito alcançado pelo homem, mas é uma graça de Deus derramada pelo poder do Espírito Santo. E essa graça, homem nenhum tem o poder de dizer que já possui, porque ela é puro dom do amor, da fidelidade e da ternura de Deus na nossa vida. E o terceiro ponto é quando Jesus diz assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer divisão. Hoje é o dia dos pais. Queria ter mudado o evangelho, porque o evangelho diz: pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra e sogra contra mãe. A célula constituinte da igreja é a família. E é essa família que faz a experiência da revelação e do entendimento da palavra de Deus. Por muito tempo eu ficava me questionando: o que Jesus quer dizer? Eu vim trazer divisão. A divisão que foi causada na vida da família foi por conta do Cristo. Quem fez o pai ficar contra o filho e quem fez o filho ficar contra a mãe foi a presença do Cristo. E como nós entendemos isso? Porque Ele é a espada. O Cristo, quando chega no meio de nós, nós entendemos a estatura que precisa ser alcançada. O Cristo está aqui na minha frente. E a partir do momento que Ele passa a ser o centro da minha vida, eu não preciso mais olhar para o meu pai, eu não preciso mais olhar para a minha mãe, eu não preciso mais olhar para os meus filhos, eu não preciso mais olhar para o padre, eu não preciso mais olhar para meu genro, a minha sogra. Eu tenho que olhar para Jesus Cristo. Então o filho não vai ser o que o pai quer que ele seja. O pai não vai ser o que o filho quer que ele seja. A mãe não vai ser o que o filho quer que ela seja. Nós precisamos ser simplesmente como Jesus é. E a partir do momento que eu conheço o caminho, a verdade e a vida, eu olho para o meu pai e percebo que nele existe algo que precisa ser mudado. Porque eu conheci a verdade. Eu olho para a minha vida e começo a perceber que alguma coisa precisa ser mudada, porque eu conheci Jesus Cristo.
Quando Jesus Cristo passa a ser o centro da minha casa, acontece o milagre do discernimento. Eu olho para o meu pai, eu olho para a minha mãe, e eu consigo identificar o que não está de acordo com a postura de Jesus Cristo. Então não é o ódio que eu vou nutrir, mas é a busca da verdade que eu vou desejar. E eu não vou ser como meu pai é, eu não vou ser como a minha mãe é, eu não quero que os meus filhos sejam como eu sou, mas eu quero ser simplesmente como Jesus é. E eu começo a perceber que o único que é dotado de perfeição não são os homens. Nós temos uma necessidade de olhar para as pessoas e atribuir qualidades às pessoas que justifica a nossa idolatria. E a maior idolatria que nós geramos é dentro da nossa casa. Existem muitas pessoas que são magoadas com os filhos, com os pais, com as mães, com a sogra, com o genro, porque eu gostaria muito que ele fosse melhor. Mas ele não é para ser melhor para você. Ele precisa alcançar a estatura de Jesus Cristo. E é o Espírito Santo quem conduz essa verdade. Certa ocasião, eu morava no Santuário São Francisco, e um dia chegou uma criança para mim, deveria ter por volta de 11 a 12 anos. Ele virou para mim e falou assim: Frei Oslan, faltar a missa do domingo é pecado? Eu falei: certamente é pecado. Mas Frei Oslan, a minha história é diferente. Eu falei: quem não vem na missa no domingo, pecou. Frei Oslan, mas eu queria que o senhor entendesse a minha história. Eu falei: diga, tu está com preguiça, não quis acordar cedo, que a missa que eu celebrava lá era às 8 horas da manhã. Aí o menino olha para mim e fala: não, Frei, é porque 15 dias eu fico com meu pai e outros 15 dias eu fico com a minha mãe. Quando eu fico com meu pai gosta muito dessa igreja, e o meu pai vem todos os domingos à missa. Quando eu fico com meu pai, eu tenho que vir à missa. Eu fiz a catequese aqui, e eu comungo, e eu participo. Mas quando eu fico com a minha mãe, ela não vem à missa, e eu não tenho como vir à missa. Frei Oslan, faltar a missa de domingo é pecado? Para você é diferente. Está entendendo? Para você é diferente. Por quê? Porque aquele menino não tem condições de descer, abrir a porta do apartamento, pegar o elevador. Para onde você vai, filho? Eu vou para a missa, mano. Andar 6 quadras e chegar até a igreja. Ele não tinha condições. Mas ele criou aquele drama na consciência. E agora, Frei Oslan? Então, a cada 15 dias eu vou ter que confessar? Não. Então nós vamos fazer assim. Quando você ficar com a sua mãe, você não precisa se preocupar em vir à missa. Quando você ficar com seu pai, você tem que vir à missa. Você promete? Prometo. Mas eu quero te dar um conselho, se isso te ajudar. Quando você chegar em casa, você vai dizer para sua mãe: mãe, eu fiz uma experiência com Deus, e eu sinto a necessidade de ir. Você vem aqui porque o seu pai te obriga ou porque você gosta? Não, Frei, eu gosto. Então diga para sua mãe que você gosta de vir à Santa Missa e que é um valor para você participar no domingo. E eu faço um compromisso com você. Tua mãe te deixa na escadaria da igreja, eu te recebo, porque eu celebro essa missa todo domingo. Você fica com o Frei Oslan. Quando terminar a missa, sua mãe vem, te pega e você volta para a tua casa. Podemos fazer assim? Muito obrigado.
Passou-se os dias. Um dia eu estou lá celebrando a missa, eu vi aquele menino sentado na assembleia. Quando eu olhei para ele, ele fez assim. Aí, a mãe estava do lado, com a cara amarrada desse tamanho, com o cabelo amarrado. Eu falei, tá vendo? Cristo gerou uma divisão naquela família, porque ela ainda não foi convencida pelo Espírito Santo. Ela não fez aquela experiência. Ela está errada em não querer vir à missa de jeito nenhum, porque ela não conhece. O coração dela não foi atraído. Agora daquela criança foi atraído. Aí naquele momento eu entendi. Então é isso. A palavra do Senhor divide filho contra mãe e mãe contra filho. Uma outra situação, morava no Valparaíso, me chega um senhor e fala assim: Frei Osman, onde é que está escrito que é proibido batizar o filho se não é casado na igreja? É um absurdo. O Papa, e meteu pau na igreja, falou. Falei, pelo amor de Deus, vamos acabar com essa conversa. Eu autorizo você a batizar seu filho, a ser padrinho. Pode ser. Fui lá e autorizei. Eu perguntei assim: por que você não casou? Não, porque eu não quero, tal. Eu falei, não, eu não vou ferir a sua consciência. Isso aí é uma coisa que você vai buscar. Isso foi em 2007. 2006 para 2007. Eu voltei naquela comunidade 5 anos depois. Aquele mesmo homem me procurou e falou assim: Frei Oslan, eu estou com um problema. Falei, o que foi? Meu filho mais novo entrou na catequese, fez a primeira comunhão. Ele levanta para comungar, nem eu e nem a mãe nos levantamos. Um domingo, 2 domingos, 3 domingos. Um domingo qualquer desse ele perguntou: tem alguma coisa de errado com vocês? Aí o pai: não. E por que você não comunga? Não, meu filho, isso aí é uma longa história. Você não acredita que é Jesus que está lá? Não, meu filho, não é isso. E por que você não comunga? Aí, eu comecei a ficar com vergonha do meu filho. Aí eu quero casar. Pois tu não vai casar sem vergonha. Agora tu quer casar só porque tu está com vergonha do seu filho? Porque ele começou a me cobrar. E o meu filho começou a colocar na minha cabeça que eu preciso também fazer a mesma experiência que ele está fazendo. Aquele senhor, quando teve o outro, nós preparamos os casamentos comunitários, ele casou. E eu vi várias vezes ele, a esposa e o filho entrarem na fila da comunhão para receber Jesus. E por que ele desejou fazer aquela experiência? Porque o coração do filho fez primeiro. E fazendo aquela experiência de ter Jesus na sua intimidade, levou o pai também a querer ter aquela intimidade. Ele não tinha nenhum impedimento. Ele poderia ter feito antes, mas ele ficou na confusão, na discussão pequena. A igreja está errada, a igreja está isso. A lei só cria confusão. A graça liberta, restaura, suscita a vida, transforma. É muito triste quando uma igreja é fundada na lei, pequena e medíocre da consciência dos homens. Agora, quando nós somos orientados na graça do Espírito Santo, nós não somos mais aqueles que apontamos uns aos outros, mas nós começamos a perceber o movimento de Deus na intimidade, na vida de cada um, que vai proporcionando libertação, conversão e transformação. São Francisco diz uma palavra extraordinária: o que para mim era amargo se tornou doce,
o que era doce se transformou em amargo. Por isso eu não vou condenar, por isso eu não vou me impor como melhor do que o outro, porque esse é um processo da ação de Deus na vida de cada um. E por fim, o último ponto é a justiça. A justiça não é uma prerrogativa que vem do homem. A justiça é toda de Deus. E nós devemos esperar exclusivamente dele. E com ele colocar a nossa vida. Então hoje eu quero pedir a Deus essa graça, de que a nossa comunidade possa experimentar o fogo do Espírito Santo. E uma vez sendo imbuídos por essa graça, sejam livres para fazer a sua escolha, destituindo da própria história as ilusões que vocês andaram lendo pelos campos da vida. E hoje é um dia especial, que é o Dia dos Pais. Celebrar o Dia dos Pais é celebrar uma dádiva muito extraordinária. Homem nenhum tem o poder de dizer: eu serei pai. E filho nenhum é filho de um acidente. Nossa, Freuslã, não estava preparado para ser pai, mas de repente aconteceu um acidente, a mulher engravidou. Não existe filho do acidente. Só Deus concede a graça de ser pai. E ser pai é um dom precioso do céu. Pai é sagrado. Pai tem a vocação do próprio Deus. E quando Jesus nos falou de Deus, Ele não falou Deus forte e poderoso. Ele disse: Deus é Pai. E é uma graça aquele que teve a oportunidade de partilhar a vocação de Deus. A vocação de Deus é ser pai. E você não é melhor por conta disso. E eu não sou pior do que você por não ser pai. Mas Deus não me deu essa graça. E existem outras pessoas que também não receberam essa graça. Porque é uma vocação. É um dom grandioso que Deus está confiando a cada um. Porque no primeiro momento que a criança chama de pai, não é Deus, mas é você. E você, na medida que ele vai crescendo, você vai apontando: o seu pai não sou eu, mas o seu pai é Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Então não existe pai ruim e não existe pai bom. O pai é o pai. Você pode me dizer assim: Freuslão, meu pai é tão amigo, meu pai é presente, meu pai é cúmplice, meu pai é companheiro, meu pai brinca comigo, meu pai é o meu herói. Que bacana, feliz por você. Mas você também pode me dizer: Freuslão, meu pai nunca foi presente, nunca me deu proteção, nunca me amparou. Não se escolhe isso. O seu pai é o seu pai. Com o pai não se grita, com o pai não se responde, com o pai não se cria revolta. Seu pai pode ser um alcoólatra, o seu pai pode estar de trás das grades, o seu pai pode ter sido uma pessoa que tem cumplicidade com ele. O seu pai pode ter abandonado a tua casa, a tua família e até mesmo você, mas ele é o seu pai. E ele merece o seu respeito, ele merece a sua presença, ele merece o seu amor. Então a única coisa que nós podemos dar aos nossos pais é o nosso amor.
E amar não é se tornar os melhores amigos. Amar é não ter os olhos centrados no que é fraco e pequeno no outro. Amar é ver Deus presente no outro. E se não fosse seu pai, você não estaria aqui. Então, eu preciso devotar o meu amor a Ele, não porque Ele foi bom, ou eu vou negar o meu amor a Ele porque Ele não foi bom. Eu vou amar o meu pai, porque Deus me deu a graça de ter um pai. Então hoje é um dia de graça na nossa comunidade e no mundo inteiro, porque é o dia em que nós fazemos uma reavaliação profunda no nosso coração, e com o coração purificado transmitimos o nosso amor ao nosso Pai. Não é uma troca, não é uma barganha, mas é uma experiência de gratidão e de entrega. Eu agradeço a Deus pelo meu Pai. Eu agradeço a Deus pela minha família. Porque o próprio Jesus nos ensinou que a única coisa que nós precisamos dar ao outro e que nós não podemos ficar devendo a ninguém é o amor.